Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sobre as nossas vidas. Amém? Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Eu queria tomar esses primeiros minutos para te dar um conselho. Nós fomos roubados como igreja e as nossas raízes foram tiradas da origem. Hoje quase todo o rito do nosso culto é baseado na cultura romana, mas a igreja não nasceu em Roma, a igreja nasceu em Jerusalém. E por ela ter sido pervertida, muitas das nossas práticas, que poderíamos chamar de igreja primitiva, uma delas é a prática do arrependimento. Porque no catolicismo se dá mais valor à penitência pelo pecado que cometeu. Então, se eu cometo um pecado, eu vou até o sacerdote, e o sacerdote vai me punir, dizendo o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Diga, penitência. Penitência não perdoa pecado. Por menor que seja o teu pecado, e por maior que seja o seu recurso, jamais você vai conseguir se livrar do mínimo pecado, mesmo que você tenha muito recurso. A penitência seria uma forma de pagar pelo erro que eu cometi. E por ter infiltrado esta prática na igreja, hoje muitas pessoas têm autopenitência. Quando eles cometem um erro, eles não conseguem acreditar que Deus ama você ao ponto de perdoar o seu pecado sem necessidade de lhe punir. Isso não vai isentar que o meu pecado tenha consequência, mas um pecado confessado, um pecado arrependido, aonde o confessor está disposto a fazer reparação, está disposto a fazer restituição, o perdão do Senhor é imediato. Muitos acreditam, e foi infiltrado, que se eu não padecer pelo pecado que eu cometi, eu não serei aceito. Nós jamais perdemos o nosso lugar no coração de Deus. Escuta o que eu vou dizer. Isso não vai ser um pano de fundo ou um pano quente para você pecar. Mas não há pecado que você possa cometer que Deus arranque você do coração dele. O que o pecado causa é arrancar Deus do coração da gente. Então não importa o pecado que você cometeu, você não é a punição que você vai tomar que vai eliminar a causa. A causa é eliminada por uma sentença, não uma sentença de punição, mas sim por um decreto, por uma sentença dita por alguém que tem a autoridade de perdoar. Eu estava, talvez você viu essa cena, um tribunal americano julgando um moço que pelo currículo ele tinha violentado e matado mais de 30 mulheres, dos quais
fora reconhecido pelas vítimas, por mais de 20 delas. E um dos pais de uma das vítimas tinha o direito no tribunal de dizer alguma coisa para aquele assassino violentador. Mães apareceram ali, dando sentenças de juízo. Quer que você queime no inferno, o outro quer que você apodreça na prisão, o outro chamando ele de monstro, de demônios. E levantou um senhor bem esquisito, barbudo, senhor já de idade, e ele disse para aquele assassino, estuprador: você dificultou muito a minha vida de fé. Alguém viu esse vídeo? Você dificultou muito a minha vida de fé. Ter que colocar na prática agora o que eu sempre acreditei e eu sempre preguei. Não tenho muito a dizer a você. Eu quero dizer que você está perdoado. Todos os outros que receberam xingamentos, palavrões, sentenças de maldição, aquele assassino assistia inerte. Parece que ele nem piscava. Mas quando aquele homem disse: eu te perdoo, o semblante dele caiu e ele começou a chorar. Porque a única pessoa naquele tribunal que podia inocentar ele, não da causa, mas de uma dívida espiritual, era aquele pai. E ele o fez naquele tribunal. E ele foi para a prisão. Ele ia sofrer a causa do seu erro, mas ele poderia terminar na prisão sendo livre. Pelo menos daquele crime ele foi livre, porque a única pessoa que estava ali que podia dizer que ele era inocente, ainda que o juiz desse uma sentença, era o pai. E existe alguém que pode dizer para mim e para você que nós estamos inocentes, e é Deus. Então nós estaremos aqui esses 10 dias para que nós possamos olhar para dentro de nós, para que nós possamos fazer uma introspecção, para que nós possamos fazer uma regressão. Pastor, eu sou contra a regressão. Eu também, desde que ela tenha controle. É você que está fazendo, não é alguém que está fazendo com você. É você que precisa voltar os 365 dias deste ano. É você que precisa voltar alguns dias atrás e pedir para o Espírito Santo aonde ficou uma marca, aonde ficou alguma cicatriz, aonde ficou algum dano, algo que você não tem de que se orgulhar, você não tem de que se gabar, porque não foi algo que agradou o coração de Deus, desagradou o coração de Deus. E eu preciso perceber em mim o que desagrada o coração de Deus. E eu preciso chegar diante de Deus com arrependimento, com disposição de fazer restituição, com disposição de fazer restauração, restaurar algo que eu perdi. Às vezes nós não percebemos. Se nós não pararmos fielmente diante de Deus, perguntar para o Senhor, às vezes nós não percebemos que nós ofendemos, que nós machucamos, que nós traímos, que nós enganamos, que nós trapaceamos, porque nós vivemos em um mundo que está tão corrompido, que nós concordamos e achamos certo na maioria das coisas em que Deus reprova e não acha certo. Então eu quero falar esta noite sobre o que é arrependimento. E se der tempo, nós vamos falar sobre arrependimento. Porque um é a causa, o outro é o modo. Arrependimento é o modo, é a prática, é o hábito.
E o que é arrependimento? É a origem, é o porquê, é o como, onde surgiu, para que serve, qual é o benefício do arrependimento. E é o assunto que deveria ser, se ele não fosse o primeiro assunto dentro do Evangelho, mas o arrependimento estaria entre os primeiros e primordiais assuntos do Evangelho, que hoje não está sendo pregado. O que tem se falado contra o pecado, o que se tem falado de salvação, tem apenas movido as pessoas a terem remorso, chora momentâneo, não está disposto a reparar o que fez, não está disposto a voltar, não está disposto a pagar pelo que fez. Então eles choram hoje, quando é confrontado com a palavra, mas amanhã eles voltam à mesma prática novamente. Mas antes de eu entrar no que é arrependimento, acho que já está ali. Será que é essa? Passa o próximo slide. Peraí. É a outra. É outro slide. Não, eu só coloquei ele maiúsculo. Vê, compara com o senhor. São 2 slides, o que é arrependimento. E esse aí é arrependimento, não é esse aí. Tá. A sua outra. Eu queria falar antes de entrar nesse assunto e alertar você e nós orarmos por uma causa. É aquele lá, pai? O que é? Esse aí. O que é? Votos não cumpridos. Nós vivemos em um tempo de falta de compromisso. Nós vivemos em um tempo em que nós vemos as pessoas fazerem compromissos e não cumprir. Nós não chamamos de mentiroso, nós não chamamos de ladrão, nós não chamamos de mal pagador, nós não chamamos de infiel quem não cumpre trato. É normal, não cumpre o trato. Amanhã eu nem peço desculpa. Às vezes eu faço uma brincadeira, ou eu faço uma enrolação, e passa por isso mesmo. O dia do compromisso é quebrado, naturalmente, porque nós estamos acostumados a quebrar a regra continuamente. Mas Deus olha para esse assunto chamado voto, compromisso, palavra liberada. Vou ler a Bíblia esse ano 2 vezes. Se você não tivesse dito nada, você não estava devendo. Mas se você disse e não fez, é uma dívida. E Deus é muito categórico em certos assuntos que nós às vezes não damos atenção. Votos não cumpridos na Bíblia pesam os maiores juízos contra a pessoa que não cumpre os seus votos, como em vários outros pecados, mas contra o voto não cumprido, uma sentença é muito pesada, ao ponto que ele diz: de Deus não se zomba, votou, cumpre, não tarde em cumprir os seus votos. E mesmo que eu esteja aqui orientando você, eu olho para trás e vejo que muitas vezes quebramos votos. Eu quebro votos. Quantos jejuns que eu comecei, depois eu refiz, mas por uma altura eu quebrei. E se eu não refizer novamente, eu estou devendo. No mundo espiritual há algo que é liberado em meu e seu favor para cumprirmos os nossos votos, porque os nossos votos jamais são cumpridos sem a ajuda do céu. Nós só conseguimos cumprir um voto com a ajuda do céu. E por que não cumprimos? Porque muitas vezes não damos significância aos céus que nos beneficiam.
damos vista grossa, não damos atenção e quebramos os nossos votos. Eu queria convidar você para nós orarmos agora, pedindo perdão a Deus. Se você lembrar dos seus votos, apresente eles e nós vamos orar. E você vai ficar livre de cumpri-los, os que você não cumpriu. Se você está dentro de um propósito, de um voto, você já vai cumprir. Mas fora disso, nós vamos orar concordando que você fique livre deste compromisso. Aqui eu tenho uma grande parte de irmãos que pegaram um carnezinho para me ajudar e deixaram pela metade. Se eu quisesse ser um pouco mais ignorante, um daqueles terrenos eu paguei sozinho. Mas eu queria orar por você, para você estar isento dessa dívida. Porque eu entendi que se nós não pedirmos perdão, nós pagamos a conta. De alguma forma os nossos votos são cobrados. Deus nos cobra os votos. E não só esses. Tantos outros compromissos que nós fazemos diante de Deus. Conscientes ou inconscientes. Quando eu estava estudando, numa aula de direito trabalhista, eu aprendi uma regra. Tudo que você fizer com continuidade, ela se torna um dever. Então, se você pegar alguém para ir na sua casa, fazer um serviço de meio-dia apenas, talvez uma vez por semana, mas se ela fizer isso por 3, 4 semanas, você não pode dispensá-la sem prévio aviso. Se isso gerar um ciclo de mês, 2 meses, 3 meses, ainda que seja um compromisso de apenas uma vez por mês. Se ela fez isso 3 vezes seguidas, você não pode dispensar sem aviso, porque gerou vínculo. Eu estava lendo o livro de um rabino bem conceituado, um dos mais respeitados em Israel, e ele diz que se você fizer uma tzedakah, se você fizer uma generosidade, se você fizer uma oferta, presta atenção, se você fizer uma oferta para alguém necessitado, pastor Marcelo, ainda que seja uma cesta básica, seja uma ajuda alimentar, ou até em dinheiro, e aí aquela pessoa está por muito tempo com necessidade, e você faz uma vez, faz 2 vezes, faz 3 vezes, você terá que avaliar muito bem a situação, se a situação daquela pessoa melhorou, para você tirar a ajuda, porque você criou um vínculo. Eu falei, olha, tem um vínculo trabalhista, mas no conceito judaico também temos um vínculo espiritual. Quando somos generosos com alguém 1, 2, 3 vezes, eu faço aquela pessoa, honesta ou desonesta, esperar que terá a ajuda novamente. Eu gerei um vínculo inconsciente na pessoa, e se eu interromper, pode ser que aquela pessoa padeça, porque ele estava esperando a minha ajuda, já que eu fiz. Então quando eu li isso, já faz bastante tempo, eu tenho algumas pessoas que eu tenho compromissos mensais. Para alguns eu já avisei, e eu ainda fico 3, 4, 5, 6 meses. Pastor, mas você não falou que ia parar? Mas eu já avisei que vou parar, agora você se prepara. Então eu ainda faço mais vezes. Por quê? Porque de qualquer forma você vai ter que cumprir aquilo que você votou, consciente ou inconsciente. Amém? Então eu quero convidar você, se você não tem nenhum voto perdido para trás aí, nenhum voto quebrado, você pode ficar sentado. Mas se você tiver algum voto não cumprido e que você queira orar, nós vamos orar e buscar o perdão de Deus. E depois da oração, a gente não precisa mais fazer. Amém? Amém? Amém. Por quê? Porque João 20, 23 diz que aquilo que nós ligarmos aqui, a quem nós liberarmos aqui está liberado, e a quem nós condenarmos aqui está condenado. E eu estou falando isso com muito carinho, para que você não fique preso, padecendo em uma situação, e que você aprenda que votos
traz consequências. Amém? Só eu para ficar de pé? Talvez seja, não tem problema. Eu vim orar diante de vocês. E às vezes é voto consciente e inconsciente. Por quê? Eu não sabia que se eu fizer um vínculo com alguém, agora eu tenho que cumprir. Poxa, mas no mundo espiritual eu gerei um vínculo. Às vezes você não disse para ninguém. Por isso, eu já ensinei aqui sobre não fazer voto de tolo. Não faça um voto sem avisar a autoridade. Por quê? Porque a autoridade é um guardião. A autoridade é quem vai, não é policiar você, mas de alguma forma vai aferir você. E quando você sabe que você fez um compromisso e a autoridade sabe, te dá mais força para cumprir o compromisso do que se só você sabe. Quando só você sabe, já que ninguém sabe, você perde força e às vezes você não cumpre o que votou. Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor esta noite e nós queremos te pedir perdão. Assim, fazemos em conjunto, em congregação, como pastor desta congregação e como afirma a tua palavra, nós queremos liberar, Senhor, todos que fizeram votos conscientes ou inconscientes e que estão hoje, Senhor, presos por uma palavra dita, por uma ação praticada, seja ela na área espiritual, emocional, financeira, seja em qualquer área que seja. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe e nos livre de todo voto, de todo juramento, de toda abstinência que nós votamos, de todo voto de cumprimento que iríamos cumprir, de todo voto de realização que iríamos fazer, e que nós falhamos diante do Senhor, diante de quem votamos, diante de para quem votamos, para nós te pedimos perdão nesta noite, em nome de Jesus, por todos os compromissos espirituais que fizemos e não cumprimos, por todo o jejum que propomos e não terminamos, por toda a leitura que nós propomos fazer e não fizemos, por servir na tua casa e não servirmos, por servir no teu reino e não servirmos, por dispor, Senhor, diante dos homens em ocupar uma tarefa, uma posição e depois abandoná-la, esquecer, ser negligente, às vezes preguiçoso, às vezes irresponsável. Pai, tira todo o peso de voto, de compromisso que nós fizemos diante do Senhor, que não cumprimos. Pedimos que o Senhor passe o teu sangue sobre nós. Nós queremos começar esta estação. Hoje é o primeiro dia do 7º mês, do qual o Senhor conta como um período de um ano novo, bíblico e espiritual. E nós queremos, Senhor, começar este tempo livre de todo compromisso não cumprido. E pedimos graça ao Senhor, que nos ajude a cumprir os compromissos que nós estamos postos diante do Senhor, que ainda vamos cumprir. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor passe o teu sangue sobre nós, passe o teu sangue sobre o meu irmão, passe o teu sangue sobre este membro desta igreja que fez um compromisso e não conseguiu cumprir. Eu estou, em nome de Jesus, isentando esta pessoa de todo e qualquer compromisso que ele não conseguiu cumprir. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos lave com o teu sangue e que o Senhor nos ajude a sermos fiéis nos nossos compromissos. Oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Deus te abençoe. Tome seu assento. É muito sério se você for estudar esse assunto na Escritura. Tem muita gente padecendo, porque quando você faz um voto, você se compromete com um ciclo. Existe o ciclo da recompensa por aquilo que você faz corretamente, mas também você vai ficar em disciplina e correção e às vezes prejuízo dentro do mesmo ciclo, porque você não completou ele.
Que Deus nos dê graça de nós sermos mais fiéis com o nosso compromisso e com nossos votos. Ninguém é obrigado a votar. Salomão vai falar com atenção, dizendo: olha, não te precipite com a tua boca em fazer voto algum. Isso dá a entender o quanto o compromisso, depois de dito, é pesado. Eu nunca estendi a mão para uma pessoa e disse: quero fazer uma aliança com você, por entender o quanto é sério um voto. E vejo tantas pessoas anunciando alianças, e Deus permite crises só para ver se as pessoas se sinceras. Aí nas crises as alianças se desfazem. Sempre quem se desfaz de uma aliança vai dizer ter razão. Engraçado que quando a crise aperta mesmo, tem muita gente que lembra e sai correndo em relembrar suas alianças, né? Uai, não tinha pedido o valor há poucos dias? Por que agora te apertou a consciência? É porque ainda que eu finja não saber, intrinsecamente, o meu espírito sabe que eu me comprometi. Então, cuide por causa das alianças, porque aliança também é um voto. Pastor, mas as alianças que vão sendo geradas naturalmente, delas também não se desfaz tão fácil. Você chamou tanto o seu pai de pai, que nem que ele não te queira agora e continua sendo seu pai. E quando você chama alguém de irmão tantas vezes, e quando você chama alguém de pastor tantas vezes, e quando você chama alguém de amigo tantas vezes, eu não estou dizendo que você chama de amigo, pastor, 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 meu amigo, meu amigo, meu amigo. Não, não. Cada relacionamento, cada momento, cada encontro, a mesa é uma coisa extraordinária. Todas as vezes que você comer na mesa de alguém, você pode sentar mudo e sair calado. Você está formando uma aliança. Porque a aliança está ligada em tudo que se faz em comum. Como é sério, né? Começa a comer. Isso é tão sério que Jesus disse: olha, existe uma forma de desfazer uma inimizade e reatar uma aliança. Como? Teu inimigo está com fome, dele de comer. Mas Deus não disse que é para você ir lá no portão estender a comida para ele do portão para fora, não. É para dar de comer na mesa junto com você, comendo na mesma panela junto com você. Faz isso 3 vezes com o seu inimigo, você já está gostando dele. Está com sede? Dá-lhe de beber. Você está repartindo algo que é seu com alguém. Isso vai tornando vocês dois comuns. Isso vai gerando uma aliança. Isso é sério. Por isso é um ditado antigo, que dissolve um saco de sal entre 2 pessoas. Agora eu tenho a metade do saco, você tem a outra metade do saco. Isso nos liga. E você sabia que na Bíblia, a aliança mais forte da Bíblia, depois do sangue de Jesus, é a aliança do sal. Ela não é explicada, mas a Bíblia fala de alianças que foram feitas com sal. Eu já estudei várias formas, nem vou entrar nesse detalhe, mas o sal fica comum em 2 pessoas. Agora estamos ligados. Amém?